Unidade 1, Cultura e Transformação. Aula 1.1, Conteúdo, Conceitos de Cultura. Habilidade, definir cultura no contexto social humano. Vamos iniciar a nossa aula começando falando sobre cultura. Para isso, temos a companhia de um amiguinho que estará conosco durante o componente curricular. Quero apresentar a vocês e ele também lhes fará uma pergunta. Conheçam agora o nosso companheiro de aula, Durquinha. Você tem cultura? Nós iniciamos a nossa aula de hoje para saber o que é cultura ou o que significa esse termo. Cultura significa todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral e os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridas pelo ser humano, não somente em família, como também por fazer parte de uma sociedade da qual é membro. Cada país tem sua própria cultura que é influenciada por vários fatores. Vocês viram que a cultura ela não está presente somente no âmbito familiar, mas também ela está presente na sociedade. E é a partir dessa sociedade que nós adquirimos vários tipos de comportamentos, de costumes e de hábitos. Mas o que é mesmo cultura, professor? Por exemplo, a nossa sociedade brasileira. A cultura brasileira ela é marcada pela boa disposição e alegria. E isso se reflete também na música, no caso do samba, né? Quem não conhece o samba, que também faz parte da cultura brasileira. Vamos agora ver em outra sociedade, como no caso da cultura portuguesa. O fado é o estilo de música que é patrimônio musical e é o mais famoso lá em Portugal. O fado, que é esse tipo de música, reflete uma característica do povo português. O saudosismo, a saudade. Essa já é uma característica do povo português, lá de Portugal, um pouco diferente da principal característica do povo brasileiro, que é alegria. Isso são hábitos, costumes, tradições que marcam a cultura. E de onde vem esse termo que nós ouvimos falar tanto e queremos comentar um pouco mais sobre ele nessa aula? Cultura, na língua latina, entre os romanos, tinha o sentido de agricultura, que se referia ao cultivo da terra para a produção. E ainda hoje é conservado desta forma quando é referida, por exemplo, à cultura da soja, à cultura do arroz, à cultura da mandioca, à cultura de qualquer fruta ou de qualquer alimento que faz parte da agricultura. Mas nós estamos tratando aqui em nossa aula de cultura em um outro contexto. Cultura também é definida em ciências sociais como um conjunto de ideias, comportamentos, símbolos e práticas sociais, apreendidos de geração em geração através da vida em sociedade. Percebam que a cultura para as ciências sociais e especificamente para a sociologia é esse conjunto de hábitos,
costumes, tradições que as gerações humanas em sociedade vão passando de uma para outra. Exatamente a cultura da geração passada, a cultura da geração atual e, certamente, teremos traços culturais próprios das gerações futuras que virão depois de mim, depois de você. Observem nesta bela imagem que nós trouxemos para vocês e que retratam várias culturas diferentes, vários aspectos de povos, de sociedades, de outras pessoas, e eles são bem diferentes. Observem aí a diversidade. São muito diferentes um dos outros, não é verdade? Isso mostra que cada sociedade, cada grupamento humano em todo o planeta Terra possui culturas diferentes, mas todos possuem cultura. Eu possuo cultura, você aí na sua comunidade, no seu município, você também possui uma cultura que é própria aí de você, uma cultura que é bem característico do lugar de onde você vive. Talvez seja um pouco diferente da que eu possuo. E, certamente, isso não quer dizer que a cultura é maior ou menor, pior ou melhor. São apenas culturas diferentes e isso não podemos esquecer, porque a diversidade cultural ela existe e nós trataremos sobre isso em uma próxima aula, mas agora eu quero que nós entendamos muito bem o que significa e o que é cultura. A principal característica da cultura é o mecanismo adaptativo. Exatamente, é o mecanismo de adaptação, que consiste na capacidade que os indivíduos têm de responder ao meio de acordo com a mudança de hábitos, mas até que possivelmente uma evolução biológica. Essa característica principal da cultura, que é a adaptação que nós temos em relação ao meio ao qual nós vivemos, é a principal característica da cultura. Não é o fator biológico, não é o fator, digamos assim, da biologia, do ser humano, do corpo, que vai determinar a cultura. Não, é o meio em que você vive, é o meio em que nós estamos inseridos. E, de acordo com esse meio, tenham certeza que o ser humano, quando se organiza em sociedade, ele vai se adaptando. Exatamente. Você já parou para perceber como nós aqui no nosso estado do Amazonas, que é uma região que tem calor durante o ano todo, chove durante uma boa parte do ano, mas continua calor. Temos muitos rios, muita água, muita floresta, muito verde. Os nossos hábitos culturais são os mesmos daquele povo que, por exemplo, vive em um deserto ou que vive em uma região que é frio praticamente o ano todo, ou mais ainda, é congelada como o povo esquimó, lá na Antártica, né, que eles vivem no frio o tempo todo. Percebam que cada um desses meios faz com que aquele grupamento humano, aquelas pessoas, aqueles indivíduos se adaptem. E essa é a principal característica da cultura, a adaptabilidade, ou seja, a capacidade de adaptação que nós, seres humanos, temos em relação ao meio em que vivemos. E aí, diante dessa adaptação, nós vamos estabelecendo, criando, fazendo uma cultura própria. Cultura também é um mecanismo cumulativo. Se acumula, porque as modificações trazidas por uma geração
passam à geração seguinte, onde vai se transformando, perdendo e incorporando outros aspectos, procurando assim melhorar a vivência das novas gerações. A cultura é um conceito que está sempre em desenvolvimento, pois com o passar do tempo, ela é influenciada por novas maneiras de pensar inerentes ao desenvolvimento do ser humano. Vocês já pararam para pensar ou já se perguntaram por que hoje você, como jovem, nós nos comportamos em alguns aspectos de forma diferenciada de nossos pais, de nossos avós? Percebem isso? Mas nós nascemos e fomos criados por nossos pais, por nossos avós, na mesma cidade, na mesma comunidade. Mas eu, hoje, penso diferente. Será que a cultura mudou? Provavelmente, ela se adaptou aos novos tempos e de uma geração para outra, nós iremos encontrar alguns elementos que se mantêm e vamos também encontrar alguns elementos que irão mudar, que irão se transformar. E isso é, digamos assim, natural. Faz parte do processo cultural. A cultura tem também essa característica de transformação, de mudança, de uma geração para outra, de um tempo para outro. Alguns aspectos vão mudando. Hábitos, costumes, modo de falar, modo de ser, de se comportar. É uma característica, assim como existem elementos que se mantêm, que ficam, que permanecem, mas também não pode-se desconsiderar as mudanças, porque a mudança é uma característica também natural da cultura. E como é, professor, a cultura na sociologia, que é o nosso componente curricular? Da mesma forma, a cultura na sociologia representa o conjunto de saberes e tradições. Estes são produzidos pela interação social entre os indivíduos de uma comunidade ou sociedade. A partir das necessidades humanas, vão sendo moldados e criados padrões e comportamentos que geram uma determinada estrutura e organização cultural. Isso nós já sabemos que, de acordo com o tempo, de acordo com as gerações, com o meio que a pessoa, que aquele grupamento humano está inserido, a cultura também vai se estruturando e até mesmo se reestruturando, se reorganizando para dar resposta satisfatória ao modo de vida daquelas pessoas. A natureza, ao meio em que vive, a convivência às outras pessoas, em alguns pontos mudando e em outros pontos mudando, se transformando. Ao tratar do conceito de cultura, a sociologia, especificamente, se ocupa, vejam bem, se ocupa em entender os aspectos aprendidos que o ser humano, em contato social, adquire ao longo de sua convivência. Esses aspectos que são aprendidos ao longo do tempo na convivência dos seres humanos em sociedade são compartilhados entre os indivíduos que fazem parte deste grupo social e deste grupo de convívio específico e refletem especificamente a realidade daqueles sujeitos. A cultura sempre irá refletir os elementos, a necessidade, os comportamentos daquelas pessoas. Como eu disse agora há pouco, eu naturalmente reflito a cultura do meio no qual estou inserido. Você aí também
é um reflexo da cultura na qual você está vivendo, daquela que você faz parte. Nós trazemos esses elementos em nós. E isso, embora seja uma característica individual, ela é inteiramente influenciada pelo meio no qual nós vivemos, pelo meio no qual nós estamos inseridos. E essa cultura, né, esses elementos que existem, que influenciam a mim, que influenciam a você, ela tem também algumas coisas que você pode tocar, algumas coisas que você pode pegar e sentir concreto. E existem outras coisas que você não pode tocar, mas elas estão aí, presentes. Para essas coisas que você pode tocar, nós chamamos de aspectos tangíveis. Exatamente, é a cultura material ou a cultura imaterial. A cultura material, que são coisas, né? Exatamente isso, coisas, instrumentos, né? Utensílios que você pega, que você toca, que você sente, nós chamamos de aspectos tangíveis, que é a parte material da cultura. Mas existe também aqueles aspectos imateriais, que são chamados de intangíveis, que são objetos ou símbolos que fazem parte do seu contexto social e cultural. O termo cultura está relacionado com a finalidade ou sentido que os objetos têm para um povo numa cultura. Ou seja, a importância e influência que exercem na definição da identidade cultural de uma sociedade. Vamos dar um pequeno exemplo dessa questão do objeto que tem influência e que só tem definição dentro de uma mesma cultura. Por exemplo, né, uma comunidade indígena, talvez não, ela possui alguns instrumentos que aqui no meio urbano, para nós que vivemos aqui no meio urbano, né, não sabemos como utilizar, não tem sentido nenhum para nós ter um objeto daquele que só é utilizado lá na comunidade indígena. Assim como alguns objetos que nós possuímos aqui só fazem sentido para nós. Como, por exemplo, eu, particularmente, como de talher, garfo, faca, uma colher. Creio que você também. Mas todas as culturas do mundo utilizam o garfo, a faca ou a colher para se alimentar? Não, nem todas. Algumas usam a própria mão, outras usam aqueles palitinhos de madeira ou de outro material, né, que são chamados na cultura japonesa de hashi. Eles não usam garfo e faca, eles usam 2 palitinhos para pegar o alimento, colocá-lo na boca e ingerir. Eu não sei usar aqueles pauzinhos. Você sabe? Mas aquilo são elementos que só têm sentido lá na cultura japonesa. Aí na tribo indígena, o hashi não faz nenhum sentido. E isso é a cultura material, que é o conjunto de objetos feitos ou modificados pelo homem. São eles os utensílios, as ferramentas, adornos, meios de transporte, moradias, armas, tecidos e etc. São muitos e nós poderíamos passar aqui a noite relacionando todos eles e mesmo assim talvez não conseguiríamos encontrar todos que se referem à cultura material. E esses elementos, esses objetos, estão associados a uma área arqueológica mais ou menos delimitada. Perceberam que existem elementos que fazem parte da cultura que são materiais e elementos que fazem parte desta mesma cultura que são imateriais.
e todos eles convivem juntamente, fazem parte do nosso dia a dia, aí na sua comunidade, aqui comigo. E então, vocês entenderam o que significa cultura material? Muito bem, vamos ver agora o que significa cultura imaterial. Todo povo possui um patrimônio que vai além do material, além dos objetos. Esse patrimônio é chamado de cultura imaterial, ou seja, cultura imaterial é uma manifestação de elementos representativos, de hábitos, de práticas e costumes. Também a transmissão dessa cultura se dá muitas vezes pela tradição. Não está escrito em lugar nenhum, eu nunca toquei, eu nunca vi, mas a tradição faz com que eu saiba. O patrimônio cultural imaterial são práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas transmitidos de geração em geração e constantemente recriados pelas comunidades e grupos em função do seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade. Olha só que interessante. Apesar de nós já sabermos que a cultura ela se transforma, ela pode mudar de uma geração para outra, existem também alguns elementos que se fixam naquela comunidade, naquela sociedade e que nós podemos dizer quando vemos. Isso é a cara, é o jeito daquela cultura. Isso é a identidade cultural. Exatamente. Quando você olha, você vê, às vezes, nós não sabemos o que é. Aí procuramos saber, conhecer, porque para nós é desconhecido. E quando você tem esse conhecimento, aí, quando você vê novamente, você diz, aquilo é a cara daquela cultura. Esse objeto é a cara daquele povo. Esse tipo de comportamento não é característico do amazonense. Esse comportamento é característico, por exemplo, do paraense, é do paulista, é do nordestino, é do sulista. Então percebam que, embora tenhamos transformações, alguns aspectos se mantêm em forma de tradição. Você conseguiria definir um elemento cultural, imaterial ou até mesmo material próprio aí da sua comunidade, do seu município? Certamente você responderia muito rápido: professor, eu sei, isso aqui é muito próprio aqui da nossa região, aqui da minha comunidade, aqui do meu município. Mas a cultura, dentro da sociologia, vai um pouco além, que são os valores e as normas da cultura. Valores são características que são consideradas desejáveis ou indesejáveis no comportamento dos indivíduos que fazem parte de uma cultura. Como, por exemplo, o princípio da honestidade, que é visto como característica extremamente desejável em nossa sociedade. As normas são um conjunto de regras formadas a partir dos valores de uma cultura, que servem para regular o comportamento daqueles que dela fazem parte. O valor do princípio da honestidade faz com que a desonestidade seja condenada dentro dos limites convencionados pelos integrantes dessa cultura, compelindo os demais integrantes a agir dentro do que é estipulado como honesto. Existem algumas coisas na nossa sociedade que são os valores culturais, e esses valores determinam normas, e estas normas
têm que ser seguidas, porque senão ela não é considerada, como o exemplo que nós usamos agora há pouco, da honestidade. A honestidade é uma norma, é um valor cultural desejável dentro da nossa cultura. Se o indivíduo é desonesto, certamente ele não é bem visto. Por isso que ele é compilado, ele é chamado a agir de forma honesta. E a cultura, além desses valores, além dessas normas, que fazem parte do comportamento e que são desejáveis dentro de uma determinada cultura, nós também vamos ter diferenças. Mas o senhor não disse que a cultura é um conjunto de regras, de hábitos, de normas que fazem parte daquela sociedade? Exatamente. Mas dentro desta mesma sociedade, a própria cultura, pela sua característica de transformação, ela também promoverá e entenderá as diferenças que existem dentro da mesma sociedade. Existem valores que são considerados desejáveis e alguns valores indesejáveis, mas não tenham dúvida que as sociedades, de um modo geral, elas não são um bloco sólido onde tudo é igual. Nela também vai existir a diferença. Mesmo dentro de uma sociedade, podem existir divergências culturais. Alguns grupos ou pessoas podem ter fortes valores baseados em crenças religiosas, enquanto outras prefiram a lógica do progresso científico para compreender o mundo. E isso já é uma diferença dentro da mesma sociedade, dentro da mesma cultura. A diversidade cultural é um fato em nossa realidade globalizada. Nós vimos durante a nossa aula que existem muitas culturas diferentes. E hoje, onde o contato entre o que consideramos familiar e o que consideramos estranho é muito comum. Valores de outras culturas estão muito presentes no nosso dia a dia. Ideias diferentes, comportamento, contato com línguas estrangeiras ou com a culinária de outras culturas tornou-se tão corriqueiro, tão comum em nosso dia a dia, que mal paramos para pensar no impacto que sofremos diariamente, seja na adoção de expressões de línguas estrangeiras ou na incorporação de alimentos exóticos em nossa rotina alimentar. Percebam que nós somos bombardeados por elementos culturais de outras regiões, por elementos culturais de outros países. E como vimos agora há pouco em nossa cartela, quase não percebemos no nosso dia a dia ou na nossa sociedade globalizada. Por isso é que nós afirmamos: a cultura, ela não é estática, ela está em constante mudança, de acordo com os acontecimentos vividos por seus integrantes. Valores que possuíam força no passado se enfraquecem no novo contexto vivido pelas novas gerações, a depender das novas necessidades que surgem, já que o mundo social também não é estático. O mundo social, ele não está parado, ou seja, ele não está estático, ele está em movimento. E diante dessa mudança, como é que nós chamamos na sociologia? Nós chamamos de processo de aculturação. É onde uma cultura absorve ou adota certos aspectos de outra, a partir do seu convívio. É comum em nossa realidade globalizada, onde temos contato quase perpétuo com culturas de todas as formas e lugares possíveis. Nós usamos muitas palavras, muitos termos que não são próprios da nossa cultura,
E aos poucos nós vamos observando isso e absorvendo. E se torna natural. E não percebemos que aquilo ontem não fazia parte da nossa cultura, mas hoje está presente no nosso dia a dia, sem nos darmos conta que a origem daquele termo, daquele costume ou daquele hábito não é próprio da nossa cultura. E isso é muito bom.